Boa tarde, amigos. Glória a Deus pela oportunidade de novamente estarmos falando sobre a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, hoje vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, que fala a respeito da mulher samaritana, tá? Capítulo 4, versículo 5. Aqui começa falando de Jesus. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Amém, queridos? Ela veio perto do meio-dia, porque o ideal, né? As pessoas costumavam vir tirar água nessa fonte, ou de manhã bem cedo, ou no finalzinho da tarde, quando estava caindo o sol, né? Porque ali era muito quente aquela região. Então a gente consegue depreender daqui que essa mulher está vindo ao meio-dia porque ela não queria se encontrar com ninguém, porque ninguém ia ali na hora do meio-dia. Era muito quente. E essa mulher, depois a gente vai ver ali, ela estava tendo uma vida difícil, então ela escolhe esse horário de meio-dia justamente para não se encontrar com ninguém, né? E quando ela chega ali, Jesus já está ali. E Jesus disse à mulher, no que ela chegou ali, disse Jesus, dá-me de beber, né? E daí ela diz a Jesus, né, como é que tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se falavam. E daí Jesus replica ao que ela falou e diz assim, ó, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela responde, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse Jesus, vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Disseste isso com verdade. Amém? E depois que Jesus fala isso, né, sem conhecer ela, que ela já teve 5 maridos, e o que ela tem atual não é o marido dela, ela disse, vejo que tu és profeta. E amém, queridos? Então essa mulher chegou lá e quando ela viu Jesus, ela viu ali um homem, ela pensou se tratar de um homem comum. Mas é claro que não era, né? Era Jesus, né? Nós sabemos. E à medida que ela foi conversando com ele, viu que ele sabia da vida dela, do que tinha acontecido com ela, ela diz, vejo que tu és profeta. Então Jesus passou de um homem normal ali, que poderia ser qualquer homem, né? Sem ser um homem relevante. Depois ela chama ele de profeta. Ela viu que ele era profeta porque ele falou para ela a sua vida. E depois Jesus diz assim, ó, vem a hora, e já chegou, no versículo 23, no mesmo capítulo 4, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela responde para ele, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E então Jesus diz, eu sou o que falo contigo. Ali Jesus se revela para ela, que ele é o Cristo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e admiraram-se que estivesse falando com a mulher. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Amém? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
Então, olha só, essa mulher, quando Jesus disse que ele era o Cristo, eu que falo contigo, a palavra fala que ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens que encontrou o homem que estava dizendo para ela tudo quanto ela tinha feito. Será este, porventura, o Cristo? Amém, queridos? Então, olhem só. Essa mulher, quando ela se encontra ali no poço com Jesus, Jesus ali para ela parecia um homem normal. Depois que ele falou a respeito da vida dela, ela falou que ele era um profeta, começou a ver ele como um profeta. E no final ela descobriu ser ele o Cristo. Ainda foi indagar lá com os outros, encontrei um homem que me falou tudo. Será este porventura o Cristo? Quantas pessoas que a gente entende, que a gente conhece e que tem um entendimento, mas não é um entendimento total de Jesus, que conhecem Jesus como um homem e se admiram de Jesus, das características de Jesus, das palavras boas que Jesus dá, das parábolas de ensinamento com sabedoria de Deus. Depois eles se aprofundam um pouco mais andando com Jesus e veem que ele é um profeta. Começam a admirar Jesus pelas curas que ele fazia, pelas libertações, por tudo que se operava através dele, pela vontade do Pai, por todos os dons que tinha na vida de Jesus. Mas o Senhor quer te levar a conhecer ele como Cristo, como essa mulher estava começando a conhecer ele como Cristo. E como Cristo é aquela etapa em que ele começa a operar na tua vida. Quando você conhece a Jesus como Cristo, não apenas como um homem, e não apenas como um profeta que diz a respeito da tua vida, que passa daquela apreciação por causa das curas e das libertações, tu chega a conhecer ele como Cristo, que é aquele que não deixa a tua vida da mesma forma como está. Conhecer ele como Cristo é quando ele se torna o Cristo na tua vida e opera a salvação na tua vida, opera a transformação, muda a tua vida, não te deixa mais da forma como você está. Amém? Então essa mulher ela foi conversando com Jesus e daquela ideia original de que era apenas um homem, depois ela viu que ele era um profeta e depois ela chegou à conclusão que era o próprio Cristo. Então onde você está nessa nossa jornada, onde você está nessa jornada de caminhada com o Senhor? Vocês sabem, queridos, que a vida cristã é uma jornada. Nós estamos num caminho que começou na nossa conversão. Quando nos convertemos, ali é o estágio inicial, é um ponto de largada, é o começo, não é o final. Ali começamos a caminhar por esse caminho da palavra de Deus, começamos a caminhar com Deus, começamos a trilhar essa jornada que vai até o fim. Essa jornada vai nos levar para Jerusalém Celestial, vai nos levar para a terra prometida. Então nós vemos lá no livro de Ezequiel 47, eu não vou ler lá, mas vou lhe falar, ali fala a respeito de um rio. A vida com Deus é como se fosse um rio em que nós vamos nos aprofundando. Quando você começa a andar com Deus, como fala em Ezequiel, é como se você estivesse entrando nesse rio. E no início desse rio, esse rio é rasinho. Você conhece Jesus apenas como um homem. E a água nesse rio rasinho, ela bate no seu tornozelo. E depois, à medida que você vai buscando a Deus e vai conhecendo mais a Jesus, essa água começa a subir, porque você vai se aprofundando, você vai caminhando nesse rio, e essa água vai subindo nas suas canelas, e quando vê essa água está no seu joelho, e você começa a descobrir coisas de Jesus, você começa a descobrir, assim como essa mulher, que Jesus é um profeta. Depois você vê que Jesus é muito mais que o profeta, que ele é o Filho de Deus. Você começa a descobrir as características de Jesus, a bondade de Jesus. Você começa a descobrir que onde Jesus chega não fica mais ninguém sem cura, sem libertação, que Jesus vai andando e vai curando, vai libertando, vai espalhando, vai derramando o seu amor e a sua bondade. Você vai se aprofundando nesse rio com ele e a água sobe acima dos seus quadris e vai chegando na altura do peito. E ali você conhece Jesus como o Cristo, que é aquele que você simpatiza, mas que uma hora você tem uma situação diante dele em que você precisa mudar. Você descobre de coisas que não agradam mais a Deus, que na palavra de Deus diz que você não deve fazer. E ali ele, como Cristo, começa a alinhar a tua vida, começa a endireitar tuas veredas. E você aprende a respeito do arrependimento de obras mortas. Você se arrepende dos seus pecados, é lavado com o sangue dele, é batizado nas águas, é batizado no Espírito Santo de Deus, crê na obra da cruz, é cheio do seu Santo Espírito e recebe dele a filiação em Cristo Jesus.
recebe a vida eterna. Essa água, desse rio você se aprofunda, nesse rio de comunhão com Deus, a água chega no seu peito. Até então, ainda enquanto a água não está no peito, você ainda consegue caminhar dentro da água, e se a correnteza fica um pouco mais forte, se Deus tenta te levar, você ainda consegue, colocando os pés no fundo, você consegue pegar e reduzir a rapidez com que aquela água tenta te levar, porque seu pé pega no fundo, pega na areia, e ali você consegue frear. Mas é a partir de um momento, querido, que você pega e se entrega completamente para Deus, e você se aprofunda na comunhão com Ele, esse rio sobe um pouco mais. A intimidade com Deus se torna mais profunda. E quando você vê, o seu pé não consegue mais encostar na areia. Esse é o estágio para o qual Deus quer te levar. Quando você não consegue mais resistir à correnteza do rio de Deus. Quando você perde o controle da sua vida e a sua vida passa para o controle dele. A partir deste momento, ele que vai conduzir tua vida, segundo o seu propósito. Ele vai te levar a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a tua vida. E é nesse momento, é nesse estágio que você deve desejar querer ir. Que é um estágio que não é tão fácil chegar, porque muitas pessoas têm medo de perderem o controle da sua vida. Gostam de andar com Deus, mas até somente um certo ponto em que elas ainda conseguem dizer para onde que elas querem ir. Mas Deus quer mais de você. O estágio ideal, o estágio que Deus quer para a tua vida é que você possa entrar em comunhão com Ele, em que você venha se aprofundar com Ele a ponto de chegar num momento em que as rédeas da tua vida deixem de ser tuas e passem para a mão dele, em que você deixe de ser o Senhor da sua vida e pare de tomar as próprias decisões e pare de fazer a sua própria vontade, a vontade da sua carne, e a partir deste momento te deixe conduzir pelo Senhor e você passe a ser dirigido verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor venha a ser o Senhor e o Salvador da tua vida verdadeiramente, não somente da boca para fora. Então eu te desafio a buscar a Deus, a te aprofundar no conhecimento do Senhor, como diz na palavra do Antigo Testamento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não basta apenas conhecê-lo superficialmente. A caminhada com Deus, nessa jornada a gente tem que ir de glória em glória, de fé em fé, a cada dia, passando a ter mais intimidade com Deus e tentando entregar a cada dia mais e mais a nossa vida para Ele, até conseguir entregar completamente as rédeas e o senhorio da nossa vida, passar de nós para Ele, para que Ele possa te conduzir. Entrega hoje, meu irmão, minha irmã, a tua vida completamente ao Senhor. Entrega para Ele o senhorio da tua vida, verdadeiramente, não somente através de palavras. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Passa a viver uma vida debaixo da obediência da sua palavra e entra numa comunhão, entra rio adentro com o Senhor. Deixa esse rio te levantar a ponto de tu perder o contato dos pés com a areia e deixa Ele te levar, e assim tu vai experimentar esse Deus vivo. Tu vai experimentar como é bom ser guiado pelo Senhor, e Ele vai te levar para o melhor que Ele tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. Leva essa palavra para dentro da comunhão com Deus e pede para Ele te ajudar. Ora assim ao Senhor, fala: Espírito Santo de Deus, me conduz. Me conduz para a profundidade desse rio de comunhão com Deus, porque eu quero ser conduzido com Deus. Fala essas palavras para o Senhor. Busca Ele diariamente e fala do desejo do teu coração de se aprofundar na comunhão com Ele e de verdadeiramente conhecer esse Deus e Pai maravilhoso, que é o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir.